Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, Senhoras e Senhores congressistas, este é, sem dúvida, um Congresso com história. É um Congresso que simboliza o fim de um ciclo e o início de outro. O ciclo que acaba tem o rosto e o legado de um homem chamado Pedro Passos Coelho. E é esse legado que o partido deve recordar com gosto e com orgulho. Já foi aqui dito que ele disse um dia que não abandonava o seu país. É verdade, ele disse-o e não o abandonou. Mas fez mais do que isso. Ele governou o país no momento mais exigente da sua história democrática. É este legado que nos honra. Mas se isto é o fim de ciclo, temos agora um novo ciclo. Um ciclo que tem uma marca, um outro selo, um outro exemplo de coragem, chamado Rui Rio. Disputou a liderança, sujeitou-se a sufrágio, resistiu muitas vezes à tentação de se transfigurar naquilo que ele não é e ganhou as eleições internas. Mesmo antes de se sentar na cadeira, já havia quem, e mesmo antes de a aquecer, já havia quem exigisse que ganhasse as próximas eleições. É legítimo, é legítimo. Todos nós queremos ganhar as próximas eleições. Mas antes de ganharmos as próximas eleições, é preciso ganhar a confiança do partido. Daqueles que estiveram com o Dr. Rui Rio e daqueles que estiveram com o Dr. Pedro Santana Lopes. E depois de unir o partido, de conquistar todos os militantes do partido, é preciso ganhar a confiança dos portugueses. Quanto ao partido, o sinal está dado. Os passos do líder naquilo que aconteceu na liderança do grupo parlamentar e agora na liderança da lista do Conselho Nacional são disso a melhor prova. O caminho é mesmo unir e não dividir, é somar e não subtrair. Mas este caminho, meu caro Dr. Rui Rio, é de longe e de todos o mais fácil, unir o partido. O mais difícil está para vir. O mais difícil é o PSD afirmar-se como uma alternativa ao Dr. António Costa e ao governo das esquerdas. E, portanto, o PSD, antes de ser poder, tem que se assumir como uma oposição cativante e revigorada. Todos nós temos que dizer ao país para onde vamos e de onde é que partimos. E o ponto de partida é preciso que se coloque bem o foco nesta questão. O ponto de partida é muito estreito. O líder cessante disse-o aqui. As coisas são difíceis, porque há uma solução engenhosa de poder que conquistou alguns portugueses, uma franja grande dos portugueses. A maioria parlamentar e a esquerda hoje, goste-se ou não incomoda muito os portugueses. E por isso a nossa missão de regresso ao poder é muito mais espinhosa e a nova liderança apenas tem 20 meses para se impor, para refazer o seu caminho. E esse caminho constrói-se, desde logo, com o discurso, com o reposicionamento do discurso. E esse discurso tem que ser dirigido, no nosso entender, da moção do Distrito da Guarda e da Assembleia Distrital da Guarda, tem que ser dirigido especialmente aos pensionistas
aos reformados e aos funcionários públicos. Há um estudo que diz que o PSD perdeu na intenção, no comportamento de voto, cerca de 30% da intenção dos funcionários públicos e cerca de 8% nos pensionistas. Ou melhor, ao contrário, é exatamente ao contrário, mas perdeu muito voto. E nós temos, de uma vez por todas, que dirigir o nosso discurso a essa franja da população, não só à classe média, que é muito importante para manter a nossa economia, mas a essa franja da população que é a maior e é aquela que nos pode garantir a vitória. Depois temos que conseguir conquistar votos à esquerda, temos que ser capazes de fazer pactos de regime, temos que ser capazes, muito mais do que isso, de demonstrar que as fragilidades estruturais do país são uma causa provocada por este governo. E nós temos que pôr o nosso foco no crescimento económico e na justiça e noutras causas que já aqui foram ditas, na descentralização, na demografia, na revolução tecnológica e na inteligência artificial, nas alterações climáticas, na revolução energética, na fiscalidade, na reforma do sistema político e do sistema eleitoral. Mas mais importante do que tudo isto, para o nosso distrito, para as nossas gentes, é a questão da coesão territorial. E aqui, meu caro líder, deixe-me dar-lhe os parabéns. Ouvi vários discursos de consagração ou de início de congresso de líderes recém-eleitos. O Dr. Rui Rio foi o primeiro que dedicou uma atenção muito, mas muito especial à questão da coesão territorial e da diminuição das desigualdades entre o país macrocéfalo de Lisboa e do Porto e das áreas metropolitanas e o país do interior. Temos que continuar esse caminho. Esse é, de facto, o novo rumo. A nossa moção aponta caminhos, aponta soluções, aponta e fala dos diagnósticos, fala das terapias, fala das portagens, fala, ou devia falar, esta não fala, mas outra já falou, da redefinição da rede do ensino superior, da questão da fiscalidade, de questões que são muito importantes para manter um país adulto, coeso, maduro, civilizado. É isto que nós queremos. E isto tem que passar, de uma vez por todas, das palavras à ação, do discurso àquilo que se faz no dia-a-dia nas nossas políticas. Eu não tenho dúvida, meu caro Dr. Rui Rio, o atual governo exibiu ainda uma tentativa de fazer alguma coisa sobre isto com a criação de uma unidade de missão. Reuniu, gizou 164 medidas, mas a coordenadora nunca falou com o Primeiro-Ministro. E aquilo que nós lhe pedimos, apesar das pesadas heranças que fomos recebendo, é que olhe para o futuro com uma nova tendência. E aqui, meu caro líder, tem uma grande vantagem sobre o passado. O Dr. Rui Rio não está colado à governação da Troika de 2011 a 2015. Tem esse capital, tem essa liberdade, simboliza a esperança, o futuro, a renovação, o novo ciclo. E é nesse novo ciclo que os portugueses, nomeadamente os portugueses do Distrito da Guarda, depositam muita esperança e muita confiança. Muito obrigado.